Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça e a paz de Deus estejam com vocês. Eu sou Francisco, e hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem muito importante sobre um tema muito importante e atual: como a generosidade pode te abrir portas e oportunidades. Esse é um tema muito importante e atual, pois vivemos em um mundo onde muitas pessoas são egoístas, avarentas, mesquinhas e indiferentes às necessidades dos outros. Mas a Bíblia nos ensina que Deus ama a quem dá com alegria, e que quem é generoso será abençoado. A generosidade é uma virtude que agrada a Deus e que nos faz bem, pois nos torna mais felizes, mais saudáveis, mais satisfeitos e mais prósperos. A generosidade também nos abre portas e oportunidades, pois nos faz ter bons relacionamentos, boa reputação, boa influência e boa recompensa. Neste vídeo, eu vou mostrar a vocês o que é a generosidade, como praticá-la no dia a dia, quais são os benefícios da generosidade e como a generosidade pode mudar a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Vamos ler juntos alguns versículos bíblicos que falam sobre a generosidade e meditar sobre o seu significado e aplicação para as nossas vidas. A generosidade é a qualidade de quem ama dar. A pessoa generosa quer ajudar outras pessoas com seu dinheiro, seus recursos, seu tempo e seus talentos. Ser generoso é ajudar quem está necessitado, se preocupando com a pessoa. Deus abençoa quem é generoso. O cristão não pode ser egoísta, ignorando os problemas dos outros. A pessoa generosa reflete o amor de Deus, que nos dá bênçãos com generosidade. A Bíblia nos diz que Deus é o nosso exemplo de generosidade. Ele nos deu a vida, a criação, a salvação, a graça, o perdão, o Espírito Santo, a sua palavra, a sua igreja, a sua promessa, a sua presença, a sua paz, a sua alegria, a sua esperança, o seu amor. Ele nos deu o seu Filho Jesus Cristo, que se entregou na cruz por nós, para nos libertar do pecado e da morte, e nos dar a vida eterna. Ele nos dá tudo o que precisamos para viver e para sermos felizes. A Bíblia também nos diz que Deus ama a quem dá com alegria. Ele não quer que sejamos generosos por obrigação, por interesse, por medo ou por culpa. Ele quer que sejamos generosos por amor, por gratidão, por fé e por compaixão. Ele quer que sejamos generosos de coração, de mente, de alma e de corpo. Ele quer que sejamos generosos com alegria, com entusiasmo, com satisfação e com liberdade. Vejamos alguns versículos que nos mostram o que é a generosidade. Provérbios 11, 25. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. 2 Coríntios 9, 6 e 7. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 1 Timóteo 6, 17 a 19. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. 1 João 3, 16 a 18. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. A generosidade pode ser praticada de várias formas, em várias situações, com várias pessoas. Não há limites para a generosidade, pois ela é fruto do amor, que é o maior mandamento de Deus. A generosidade pode ser expressa em gestos simples ou grandiosos, em palavras ou em silêncio, em público ou em secreto, em dinheiro ou em bens, em tempo ou em talentos, em oração ou em ação. A Bíblia nos dá alguns exemplos de como praticar a generosidade no dia a dia. Mateus 10, 42. E, se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos,
Porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Lucas 6, 38. Deem e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Atos 20, 35. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, há maior felicidade em dar do que em receber. 2 Coríntios 8, 1 a 5. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e, depois, a nós, pela vontade de Deus. A generosidade não é apenas um dever, uma obrigação, uma exigência, uma formalidade. A generosidade é também um prazer, uma alegria, uma satisfação, uma recompensa. A generosidade nos traz inúmeros benefícios, tanto para a nossa vida espiritual, quanto para a nossa vida emocional, quanto para a nossa vida relacional, quanto para a nossa vida física. A generosidade nos faz bem, nos faz felizes, nos faz satisfeitos, nos faz saudáveis. A generosidade também nos abre portas e oportunidades, pois nos faz ter bons relacionamentos, boa reputação, boa influência e boa recompensa. Vejamos alguns benefícios que a generosidade nos traz. A generosidade nos aproxima de Deus. Quando somos generosos, nós reconhecemos a sua presença, a sua ação, a sua voz, a sua vontade em nossa vida. Nós reconhecemos que Ele é o nosso Criador, o nosso Senhor, o nosso Pastor, o nosso Pai. Nós reconhecemos que Ele é o nosso Provedor, o nosso Protetor, o nosso Consolador, o nosso Salvador. Nós reconhecemos que Ele é o nosso amigo, o nosso companheiro, o nosso intercessor, o nosso advogado. Quando somos generosos, nós nos aproximamos dele, nós nos relacionamos com ele, nós nos comunicamos com ele, nós nos alegramos com ele. A Bíblia nos diz, aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Tiago 4, 8. A generosidade nos agrada a Deus. Quando somos generosos, nós demonstramos o nosso amor, a nossa gratidão, a nossa obediência, a nossa fidelidade a Deus. Nós demonstramos que somos seus filhos, seus discípulos, seus adoradores, seus servos. Nós demonstramos que somos seus imitadores, seus seguidores, seus colaboradores, seus instrumentos. Quando somos generosos, nós agradamos a Deus, nós glorificamos a Deus, nós honramos a Deus, nós bendizemos a Deus. A Bíblia nos diz, não deixem de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Hebreus 13, 16. A generosidade nos abençoa. Quando somos generosos, nós recebemos de Deus mais do que damos. Deus nos retribui, nos recompensa, nos devolve, nos multiplica. Deus nos dá mais graça, mais favor, mais bênção, mais prosperidade. Deus nos dá mais saúde, mais paz, mais alegria, mais felicidade. Deus nos dá mais sabedoria, mais entendimento, mais discernimento, mais conhecimento. Deus nos dá mais dons, mais frutos, mais talentos, mais oportunidades. A Bíblia nos diz, deem e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Lucas 6, 38. A generosidade nos abre portas e oportunidades. Quando somos generosos, nós criamos bons relacionamentos, boa reputação, boa influência e boa recompensa. Nós criamos amizades, parcerias, alianças, sociedades. Nós criamos confiança, respeito, admiração, valorização. Nós criamos testemunho, exemplo, inspiração, motivação. Nós criamos oportunidades,
projetos, sonhos, realizações. A Bíblia nos diz: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 11, 25. Meus irmãos e minhas irmãs, esses são alguns dos benefícios que a generosidade nos traz. Mas o maior benefício de todos é que a generosidade nos torna mais parecidos com Jesus, que é o nosso maior exemplo de generosidade. Jesus foi generoso ao dar a sua vida por nós, ao nos amar incondicionalmente, ao nos perdoar completamente, ao nos salvar eternamente. Jesus foi generoso ao nos ensinar a verdade, ao nos mostrar o caminho, ao nos dar a vida, ao nos enviar o Espírito Santo. Jesus foi generoso ao nos curar, ao nos libertar, ao nos restaurar, ao nos transformar. Jesus foi generoso ao nos servir, ao nos lavar os pés, ao nos dar o pão, ao nos dar o vinho. Jesus foi generoso ao nos chamar, ao nos escolher, ao nos capacitar, ao nos enviar. Jesus nos ensinou a ser generosos como Ele foi. Ele nos ensinou a dar a nossa vida pelos nossos irmãos, a amar o nosso próximo como a nós mesmos, a perdoar os nossos inimigos, a orar pelos que nos perseguem. Ele nos ensinou a dar com alegria, a dar com generosidade, a dar com sacrifício, a dar com fé. Ele nos ensinou a dar aos pobres, aos necessitados, aos famintos, aos sedentos. Ele nos ensinou a dar sem esperar nada em troca, a dar sem fazer alarde, a dar sem julgar, a dar sem medir. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero encerrar este vídeo com um convite: sejam generosos. Sejam generosos com Deus, com a sua igreja, com a sua obra, com a sua missão. Sejam generosos com as pessoas, com a sua família, com os seus amigos, com os seus irmãos. Sejam generosos com o mundo, com a sua cidade, com a sua comunidade, com a sua sociedade. Sejam generosos com o seu dinheiro, com os seus recursos, com o seu tempo, com os seus talentos. Sejam generosos com o seu coração, com a sua mente, com a sua alma, com o seu corpo. Sejam generosos com fé, com esperança, com alegria, com amor. E vejam como a generosidade pode mudar a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Vejam como a generosidade pode te aproximar de Deus, te agradar a Deus, te abençoar, te abrir portas e oportunidades. Vejam como a generosidade pode te fazer mais feliz, mais saudável, mais satisfeito, mais próspero. Vejam como a generosidade pode te fazer mais parecido com Jesus, que é o nosso maior exemplo de generosidade. Essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês hoje, sobre como a generosidade pode te abrir portas e oportunidades. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham sido edificados, que vocês tenham sido abençoados. Se vocês gostaram, deixem o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam e ativem o sininho para receberem as notificações dos próximos vídeos. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus guarde a todos vocês, que Deus ilumine a todos vocês. Fiquem com Deus. Amém.